Meu nome é Rafael Matede, trabalho com teatro desde 2013 como técnico de palco, atuando como contra-regra, como montador, como maquinista em alguns espetáculos. Eu atuo principalmente na cidade de São Paulo, sobretudo com companhias de teatro coletivo. E a companhia com a qual eu trabalho há mais tempo é a Mundana Companhia de Teatro. Esse vídeo é sobre o papel do técnico de palco no processo de criação teatral. Pode parecer que o técnico de palco ele fica paralelo, lateral em relação ao processo de criação, né? Em que os participantes mais ativos são integrantes do núcleo de criação, né? Direção teatral, figurino, cenário, etc. Mas antes da gente falar sobre essa questão, né, da lateralidade do técnico de palco em relação ao processo de criação, a gente precisa fazer uma diferenciação aí, uma distinção entre dois tipos de organização, né, dois tipos de processos, dois tipos de companhia de teatro, dois tipos de projeto, que é o projeto que trabalha horizontalmente e o projeto que trabalha verticalmente. Por que eu estou chamando de horizontal e vertical aqui? É justamente o modo de organização da equipe. O que é horizontal, quando é horizontal, o processo de criação atravessa todos os núcleos, inclusive a técnica de palco. A técnica de palco também participa do processo de criação. E, diferentemente, quando existe um tipo de organização vertical, né, você tem os trabalhos estão delimitados, né? O núcleo de criação, né, o técnico de palco não participa do núcleo de criação. Ele apenas executa aquilo que o núcleo de criação concebe e define. Então é importante ter em conta esses dois modos de organização de um espetáculo, porque isso tem relação com a hierarquia, com a hierarquização. Na verdade, tanto verticalmente, né, quanto horizontalmente, há hierarquias, né? O cenógrafo continua tomando decisões sobre o cenário, o figurinista sobre os figurinos. E da mesma forma, o técnico de palco, se estiver atuando na figura do diretor de palco, ele vai tomar decisões técnicas também que só cabe a ele tomar. No entanto, há uma diferença entre esses dois tipos de hierarquias, né? No caso da hierarquização vertical, não existe possibilidade de cruzamento, né? As coisas demandam realmente um limite que separa bem cada departamento, cada núcleo. E cada núcleo literalmente só faz o seu. É uma maneira de trabalhar e dá certo em muitos casos, né? Mas no caso da horizontalidade, né, embora os departamentos tenham as suas hierarquias, embora os núcleos, né, os diferentes núcleos tenham as suas hierarquias, né, existe um momento, né, da criação desse espetáculo que são os workshops, em que realmente há ali um período de experimentação. E nesse momento da experimentação, em que elementos do texto, né, elementos surgidos a partir da pesquisa de cada núcleo, de cada representante, figurino, cenário, etc., trazem, né, para dentro do processo, entram em ebulição. Então, é um período em que há encontros entre toda a equipe, elenco e todos os demais integrantes da equipe, e a partir de temas extraídos do texto, de motivos, elementos extraídos do texto e outros elementos, são feitos workshops, são feitas experimentações, são criadas as cenas experimentais, ideias, é colocado em ação atividades que não têm o objetivo já de decupar e de definir o espetáculo, mas de experimentar as possibilidades do espetáculo. Então é um momento de encontrar assim, as potências, né, que estão ocultas ali naquele espetáculo que a gente ainda não conhece.
é para conhecer, né? Mesmo porque essas potências ocultas ali, né, presentes naquele espetáculo, não estão só no texto, estão naquilo que cada uma pode trazer para o espetáculo e lançar, né, para dentro do processo de criação. Nesse período, né, de experimentação, é um período justamente em que as hierarquias elas não se dissolvem completamente, né? Não é essa a ideia. Cada um tem ali realmente uma responsabilidade com a sua área, né? Mas há um atravessamento horizontal, vertical, né, do processo, daquilo que pode ser feito enquanto criação, enquanto experimentação. Então, há momentos até, inclusive, que eu acredito que essa horizontalidade pode chegar quase que uma ausência ali de hierarquia, né, em alguns momentos, porque por mais que cada área, né, envolvida no espetáculo esteja cuidando da sua própria área, no momento da experimentação, como é uma experimentação livre, é comum, né, as diferentes áreas, as diferentes pessoas responsáveis por cada área se afetarem transversalmente, né, horizontalmente. Então, por exemplo, em muitas das minhas experiências, eu como técnico de palco, presente a essas experimentações, pude contribuir, pude colaborar, por exemplo, para a concepção de luz, para a concepção de cenário, para a concepção de figurino, assim como a figurinista e a equipe de figurino conseguiu intervir assim diretamente em outras áreas e assim por diante, né? Uma área conseguia contribuir, colaborar e decisivamente às vezes na decisão de outra área. Então há nesse período do workshop um compartilhamento que se dá então nessa organização que eu estou chamando de horizontal, né? Ela é mais transversal do que horizontal, mas em todo caso a verticalidade dela aí afrouxa e é nesse momento, né, que o técnico de palco pode, junto com todas as outras áreas, todos os profissionais, as outras profissionais, atuar diretamente no processo de criação. Então, é muito mais comum, digamos, a participação, né, do técnico de palco em projetos, né, desenvolvidos por companhias de teatro de grupo, que trabalham coletivamente e que abrem espaço para um processo real de criação, né, em que há experimentação. Antes de ir para a sala de ensaio, né, antes ainda de ir para o palco, né, há um período ali experimental. E é nesse momento que o técnico de palco tem um papel tão decisivo quanto o diretor, o cenógrafo, o figurinista, o ator, a atriz, enfim. É claro que isso não é uma exclusividade, né, dos teatros, das companhias teatrais de grupo. Né? Musicais, por exemplo, que tendem a se organizar verticalmente, hierarquicamente, tem uma hierarquia muito rígida, também existe ali uma possibilidade também do técnico de palco colaborar, contribuir para a criação do espetáculo, mas ela é bem menor. Mas eu posso citar um exemplo de um grande construtor de cenários, né, que realmente as decisões dele estruturais, né, o cenógrafo tinha uma ideia e na hora de construir, o construtor dizia, olha, o cenotécnico dizia, olha, a sua ideia ela não é muito viável do ponto de vista estrutural. Né? Para uma estrutura poder se sustentar como você quer no seu cenário, você precisaria disto, daquilo e daquilo outro. E isso acabava fornecendo elementos para o cenógrafo bolar uma outra estética, né? Modificar a estética que ele havia concebido antes. Então havia ali, na verdade, uma dinâmica de criação entre o cenógrafo e o cenotécnico, o construtor de cenário. Então é possível também, claro. Quando eu falo sobre os teatros de grupo é porque eu estou partindo da minha experiência, que em grande parte com esses coletivos.
E daí a gente insere então o segundo ponto dessa conversa, que é justamente isso. Bom, sendo numa organização horizontal ou vertical, né, em que o técnico de palco é mais atuante ou menos atuante, né, seja qual for, como que o técnico desempenha um papel criativo, né, dentro da concepção do espetáculo, da concepção artística do espetáculo. É justamente dessa maneira que eu comentei agora, mencionando esse caso entre o cenógrafo e o cenotécnico. O técnico de palco ele é responsável pelo andamento técnico e estrutural do espetáculo. Ele é responsável pelo pleno funcionamento do palco, do cenário, dos objetos de cena e outros elementos, né, que compõem o espetáculo. E uma das formas que ele pode colaborar diretamente com o processo de criação é levando, na verdade, né, as suas demandas técnicas para as demais áreas, né, e tentando elaborar as suas próprias questões de maneira criativa. Por exemplo, por exemplo, um caso, por exemplo, de um figurino, de um ator que precisava trocar muito rápido o figurino e não havia tempo de ir ao camarim fazer essa troca, tampouco havia espaço na coxia para essa troca ser realizada dentro do tempo que ele tinha para retornar para a cena e continuar o espetáculo. Então, qual foi a minha proposição? A construção de um nicho, né, para que ele pudesse fazer essa troca. E tanto a figurinista quanto o cenógrafo incorporaram esse nicho ao cenário. Ele entrou, passou a fazer parte, né, da paisagem ali no palco, né, e entrou. Esse nicho passou a ser parte do espetáculo. E esse nicho foi construído e ali o ator entrava em cena, e isso não só se integrou ao cenário, como se integrou às dinâmicas de troca. Foi concebido juntamente com o cenógrafo, mas também com a figurinista, porque virou uma espécie também de nicho camarim. Isso acabou também, além disso tudo, isso acabou também afetando também a dinâmica da cena, e a diretora passou a usar o nicho, né, como mais um elemento de cena para o ator poder interagir, né, e criar um certo ritmo para a cena que estava acontecendo. Então, não tem uma fórmula mágica, né? Mas o papel, né, do técnico no processo de criação teatral é esse, né, apresentar soluções, apresentar demandas criativamente, de maneira criativa. E para isso ele precisa entender o que está acontecendo, né? Tanto em termos de organização do espaço físico, quanto em termos estéticos também, né? A concepção daquele espetáculo, a ideia que aquela diretora, aquele diretor trouxe e que os demais integrantes, cada um, né, responsável pelas suas áreas, também traz. Tá? Enfim, ele precisa estar participando da inteligência, né, que está por trás da construção daquele espetáculo, para poder agir, né, de maneira ativa e criativa também. Então, não tem fórmula mágica assim, né, sobre qual é né, a proposta. Né? É diferente do técnico se manter distante, né, do processo de criação e apenas receber e executar demandas. Não, ele propõe, ele convoca também o grupo a pensar, né, questões, dificuldades técnicas, e propõe criativamente soluções, de maneira a colaborar, né, e a poder contribuir para o andamento do processo de criação. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a refletir um pouco, né, sobre as disposições, né, digamos assim, de espírito do técnico de palco em relação a um espetáculo, em relação a uma peça, né, de estar prontamente disponível para agir criativamente, para colaborar criativamente, para se integrar, né, ao processo de construção do espetáculo, né, e que isso pode ser feito em qualquer organização teatral, tanto na horizontal, né, nas construções
nos processos de criação horizontais, quanto nos processos mais verticais, mais hierarquizados, mais rígidos hierarquicamente. Bom, então é isso. Eu fico por aqui e eu vou disponibilizar esse vídeo e quem tiver alguma questão a mais para refletir, coloque suas perguntas e eu vou estar respondendo na sequência. Muito obrigado.